anexiais, elas podem ser ovarianas ou não ovarianas. As ovarianas, ovário policísticos, cistos funcionais, endometriomas, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, teratoma maduro, o fibroma, raro, mas podem causar a síndrome de Meigs, né, que é a ascite e derrame pleural. O tecoma raro também pode secretar estrogênio e progesterona. As não ovarianas, aí são várias, né? Cisto paratubário, hidrossalpinge, abscesso tubovariano, pseudocisto peritoneal, abscesso do apêndice, abscesso diverticular, rim pélvico. Lembrar que o câncer de ovário ele tem uma incidência de 1,2 em 10 mil mulheres ano. Porém, a mortalidade dele é muito alta, de 0,8 para 10 mil mulheres ano. Então, uma mortalidade em 5 anos maior do que 60% se houver metástase. Então, ele é uma doença rara com elevada mortalidade. Representa 1,3% de todos os cânceres. Por quê? Porque o diagnóstico geralmente é tardio e teria aumento de vida se o diagnóstico fosse precoce. Lembrar, então, dos subtipos, né? Então, isso aqui não precisa muito, mas para a gente uma pincelada mesmo. Então a gente tem aqui os tumores do epitélio, né, os epiteliais, o mais frequente, de 65% a 70%, acima de 20 anos, seroso, mucinoso, endometrióide, de Brenner, os de células germinativas, né, então os teratomas de germinomas, coriocarcinomas, tumor de saco vitelínico, os segundos, né, de 15% a 20%. E os tumores de cordão sexual, de 5% a 10%, células de Leydig, Sartori, células da granulosa, os fibromas e os tecomas. E as metástases, né? As metástases de mama, gastrointestinal, tá? Representa 5%. E IOTA, em 2017, pediu para a gente parar de descrever o termo de massa complexa. Muita gente aqui, como eu, pegou esse termo de massa complexa, porque se a gente for parar para pensar, massa complexa é um termo que engloba tudo isso aí, né? E não diz muito sobre prognóstico esse termo. Então a gente sempre tem que tentar fazer relatório com descrição e padronização uniforme para reduzir a influência da experiência do examinador no resultado do exame. Bom, primeira coisa, a gente vai descrever a massa anexial. Primeiro, se ela é unilocular sólida, multilocular sólida ou sólida. Então, unilocular sólida com componente sólido, multilocular com componente sólido ou sólido. Sempre que eu falar sólido, é acima de 80% sólido, tá? A gente já considera como sólido. Conteúdo cístico, anecoico, hiperecogênico, hemorrágico ou com debris. Ou misto, né? Que aí são os que tem conteúdo gorduroso, nos tumores, os teratomas. Conteúdo sólido ou estruturas papilares, que é a parte mais importante disso aqui, que vai ajudar a gente a entender o ORADS, né, a presença e o tamanho delas. Então, conteúdo sólido, toda estrutura que tem congenicidade sugestiva de tecido. Porém, a bola branca do cisto dermoide, ela não é um conteúdo sólido. O coágulo ou a mucina não são conteúdos sólidos. E o que é uma projeção papilar? É uma protusão maior do que 3 milímetros da parede do cisto. Então, maior do que 3 milímetros é uma projeção papilar e ela é considerada um componente sólido. Se eu não souber isso, eu não vou conseguir entender o ORADS. Tá? Então, isso aí eu preciso saber. Se for menos de 3 milímetros, a gente chama de irregularidade da parede. Parede interna irregular ou contorno externo irregular de uma lesão sólida, por exemplo. Projeções papilares. Maior do que 3 centímetros. E aqui, conteúdo sólido ou 80% sólido, como eu falo sempre. Vascularização, sempre abaixar bastante a escala, aumentar a velocidade e o ganho, logo abaixo do nível do artefato. Aumenta até estourar o ganho e depois volta. Sem fluxo 0, com fluxo mínimo 2,
com fluxo moderado 3, acentuado 4. 0 sem fluxo, mínimo 2, moderado 3 e acentuado 4. Sombras densas e sutis. Ascite, todo líquido livre fora do fundo de saco, acima do nível do fundo uterino, a gente chama de ascite. Então, classificou-se essas massas em 6 categorias com grande reprodutibilidade. Então, a presença do componente sólido, ela aumenta o risco da massa apresentar atipias. Aquele cisto besta unilocular que a gente vê todo dia, 1,3%. Multiloculares, 10%. Unilocular com componentes sólidos, 37%. Multilocular com componente sólido, 43%. Sólido, 65%. E ainda tem aquelas que não são classificadas nesse tipo aí que a gente já vai ver. Então, 50% das anormalidades, elas são bastante óbvias. Então, a gente vai colocar elas como descritores simples, que são o endometrioma, que é a lesão unilocular com ecogenicidade de vidro fosco em pacientes na pré-menopausa. O teratoma cístico benigno, que é um tumor unilocular de ecogenicidade heterogênea com sombra acústica na paciente pré-menopausa. Isso tudo aí é na paciente pré-menopausa, tá? Então, cisto simples ou cistoadenoma é um tumor unilocular de paredes regulares e diâmetro máximo menor do que 10. E os uniloculares restantes, cistos funcionais, cistos hemorrágicos, todos eles são classificados como descritores simples. Se a gente souber avaliar esses descritores, a gente já resolve 50% dos problemas. Então, descritores simples novamente, endometrioma, cisto simples, teratoma e os cistos funcionais ou hemorrágicos. Ainda tem o descritor simples maligno, que é um tumor com ascite, né? Que a gente vê ascite e pelo menos moderado fluxo ao Doppler nas pacientes na pós-menopausa com idade maior de 50 anos e CA125 maior do que 10. Tá, e aí, quando eu não puder aplicar os descritores simples, eu vou o quê? Lembra, eu sempre falo também, as regras simples. São 10 regras. 5 benignas e 5 malignas. Bom, primeiro eu classifiquei a massa com a terminologia IOTA. Olhei para ver se eu consegui usar descritores simples. Não consegui, eu vou usar as regras simples. Aí já vou matar 75% das massas. Regras benignas, regras verdes. Cisto unilocular, diâmetro do componente sólido menor do que 7 milímetros. Sombras acústicas, tumor regular multilocular menor do que 10 e fluxo sanguíneo ausente, score 0. Regras malignas, tumor sólido irregular, ascite, pelo menos 4 estruturas papilares, tumor sólido irregular com componente sólido e diâmetro maior do que 10, fluxo sanguíneo muito intenso, score 4. Bom, se uma ou mais características malignas estiverem presentes, sem nenhuma benigna, a massa é classificada como maligna. Se uma ou mais características benignas estiverem presentes, na ausência de características malignas, a massa é classificada como benigna. Se eu tiver características malignas e benignas, ou se não tiver nem maligna nem benigna, o resultado é inconclusivo. Aí eu vou para um terceiro teste. Então aqui a gente vê quanto mais maligno que benigno, a chance de malignidade aumenta muito. Nesse caso aqui, vamos ver. Bom, eu tenho aqui um cisto unilocular? Não. Eu tenho maior diâmetro do componente sólido menor do que 7 milímetros? Não, ele tem 4. Sombras acústicas? Não. Tumor regular multilocular menor do que 10 centímetros? Não. Fluxo sanguíneo ausente? Não, ele é 2, né? Fluxo sanguíneo discreto. Regras malignas. É um tumor sólido irregular? Não. Tem um ascite? Não. Pelo menos 4 estruturas papilares? Não. É um tumor multilocular com componente sólido e diâmetro maior do que 10? Não. Fluxo sanguíneo muito intenso? Score 4? Não. Então, é indeterminado.
Nos descritores simples e nas regras simples, eu vou para o EDNEX, que é o modelo último, que aí também tem que classificar, né? Esse modelo ele é caracterizado por preditores clínicos mais 6 características ultrassonográficas. Os preditores clínicos, isso tudo joga num aplicativo, tá? Então, a idade, o CA125 e se a gente está em centro oncológico ou não. E as características ultrassonográficas, o diâmetro máximo da lesão em milímetros, a proporção de tecido sólido, isto é, a razão entre o diâmetro do maior componente sólido e o diâmetro do maior máximo da lesão. Tá? Então aqui, a gente mede o maior diâmetro e o diâmetro máximo do componente sólido. Cistos com mais de 10 lojas, sim ou não. Número de projeções papilares, 0, 1, 2, 3 ou mais de 3. Sombras acústicas, sim ou não. Ascite, sim ou não. Nesse caso aqui, a paciente tinha 49 anos e referia uma remoção de um cisto ovariano há 10 anos, mas não sabia o lado. Então aqui a gente jogou 49 anos, centro oncológico sim, máximo diâmetro da lesão 90, máximo diâmetro sólido 40, mais de 10 lojas não, projeções papilares 2, sombras acústicas não, a CIT não, e o CA125 dela era 11,7. Aí ele gera pra gente os preditores, né? Então, primeiro ele diferencia se é benigno ou maligno, aqui no caso 57,5% de chance de malignidade, e dentro deles ele ainda diz o estágio, então 28% de ser um borderline, que se confirmou. Na verdade, quando fez o anátomo patológico, era um tumor ovariano mucinoso borderline. Pelas regras simples, sem características B e sem características M, ele era indeterminado. Pela opinião do especialista, ele imaginava já que seria um borderline e se confirmou. Lembrando sempre que para a gente falar que está no ovário, a gente tem que ter o sinal do crescente ovariano, tá? Então, a gente olha lá o ovário, se a gente tiver um cisto, a gente tem que ter essa casquinha aqui de ovário, que ele vai crescendo, aqui ele vai aumentando, para a gente dizer que a gente está no ovário e não está para-ovariano, porque algumas massas são para-ovarianas e não tem esse sinal do crescente ovariano. Teratoma cístico benigno ou maduro, eu deixei aqui um espacinho para ele também, porque é o que mais cai na prova, que é uma massa sólida, unilocular, muito heterogênea e predominantemente hiperecogênica, tem intensa atenuação acústica, então ele pode apresentar, na maioria das vezes, sombra acústica posterior. A dimensão dele varia, predomínio de unilateral, costuma ter o crescimento lento, ao Doppler não tem fluxo, tá? Então isso é uma pegadinha. Ao Doppler não tem fluxo. A complicação mais frequente é a torção, por isso que muitas vezes tem que operar, né? E a neoplasia ovariana mais frequente entre as mulheres jovens. A carona dele aí, que acho que todo mundo já sabe como é que é. Bom, para finalizar então a aula, então eu vou passar rapidinho aqui para vocês o ORADS, né? Que são diretrizes para a gestão das diferentes categorias de risco de malignidade nas massas anexiais, também através de um léxico padronizado, né? Que oferece uma estratégia de gerenciamento para cada categoria de risco, tá? Então, reduz aí a ambiguidade dos relatórios, né? Então, principalmente, a gente não pode a gente não pode excluir a gestão individual com base no julgamento profissional, tá? Então, a gente classificou como ADS 4, mas aí o especialista acredita que o melhor segmento é de tal forma. Então, a gente vai fazer a avaliação e vai aguardar uma avaliação global da paciente através do especialista oncológico. Então, o ORADS 1 é uma categoria fisiológica, ela é relevante apenas na paciente pré-menopausa, então ela inclui o folículo e o corpo lúteo. Para evitar mal entendido, a gente pede para que se descreva o relatório como folículo e corpo lúteo, ao invés de um cisto, e nenhuma imagem adicional ou acompanhamento de imagem é necessária. Então, o folículo típico aqui unilocular,
anecoico menor do que 3 centímetros, o corpo lúteo, que ele pode ter essa aparência aqui de paredes espessadas e crenuladas, ou então ele pode ser hipoecogênico com vascularização em halo periférico, sem o componente cístico. Corpos lúteos típicos, né? O RADS 2, provavelmente benignos, com menos de 1% de malignidade. Então, compreende a maioria dos cistos uniloculares com menos de 10 centímetros. Também não precisa de nenhum acompanhamento ou vigilância. Então, os cistos simples ali que vão entre 3 e 10 centímetros e menos de 10 centímetros na menopausa. Todos os cistos simples uniloculares com bordas regulares menores do que 10 centímetros, tá? Os cistos não simples, eles vão incluir aí ecos internos, septos incompletos. Um septo incompleto não é considerado regularidade da parede se a margem estiver aí regular, tá? Então, aqui também temos não simples. Mas vamos para o que vai geralmente cair na prova aí. Então, cistos hemorrágicos, né, que pode ter o padrão reticular e o padrão aí de coágulos em retração, os dermoides, que também podem ser com aquelas estruturas esféricas flutuantes ou com a bola, né, a bola de Rokitansky aí, né, o conteúdo hiperecogênico com sombra e ecos internos e pontos, também é tipo de cistodermoide, então abaixo de 10 centímetros. E os endometriomas também abaixo de 10 centímetros, tudo abaixo de 10 centímetros. Os cistos paraovarianos, então aqui a gente vê, tem um cisto ali que não tem o sinal do crescente ovariano, então o cisto paraovariano. Os cistos de inclusão peritoneal, a paciente que fez uma cirurgia pélvica de endometriose, às vezes fica com esses cistos de inclusão peritoneal de qualquer tamanho, é classificado como o RADS 2. E as hidrossalpinges, né, podem ser com septações incompletas, as tubulares, ou com aquelas impressões de parede, também são consideradas 2. Os 3, né, com baixo risco de malignidade ainda, de 1 a 10%, que inclui cistos simples, cistos lisos uniloculares não simples e lesões com descritores benignos dos clássicos, maior ou igual a 10. Então, primeiro, folículos e corpo lúteo. Segundo, todas as simples menor do que 10, essas todas simples maior do que 10, né? Para fazer uma regrinha para decorar. Ainda assim, nós temos os cistos uniloculares com irregularidade de parede, cistos multiloculares com menos de 10 centímetros, sem componentes sólidos e com uma pontuação de cor inferior a 4, e lesões avasculares sólidas de aparência sólida com contorno externo liso de qualquer tamanho. Eu vou mostrar para vocês. Bom, começando com o RADS 3, a gente começa a usar o Doppler, a pontuação de cor. A grande maioria das lesões, o RADS 3, 90% delas são benignas, tá? Então o comitê concordou que não há necessidade de consulta com o oncologista ginecológico. Então aqui, cistos simples ou não simples, uniloculares maiores do que 10 centímetros, hemorrágicos, dermoides, endometriomas maiores do que 10 centímetros, cistos uniloculares com irregularidade de parede até 3 milímetros de qualquer tamanho, cistos multiloculares de paredes regulares menores do que 10 centímetros e score de cor de 1 a 3. E essa daqui que é pegadinha também, tá? Sólidos ou com aparência sólida maior do que 80 centímetros, de qualquer tamanho, porém a margem regular e sem score de cor. Eu já vi muita gente dando o RADS 4, 5 nisso aí. Então isso aí é o RADS 3. Se é uma massa sólida, mas ela tem contorno irregular e não tem fluxo, é um RADS 3. O RADS 4, risco intermediário, de 10 a 50% de malignidade.
Tá, eu tenho cistos multiloculares que são maiores ou igual a 10 centímetros, ou tem uma parede interna regular ou irregularidade septal menor do que 3 milímetros, você vê que ele vai progredindo. E também tem os cistos uniloculares ou multiloculares de qualquer tamanho, com um componente sólido ou a pontuação de cor de até 4, e as lesões fluidas lisas com pontuação de cor de 2 ou 3. Aí, nesse caso, sim, já se pede uma avaliação com ressonância, oncologista e biomarcador sérico. Então, vamos lá. Então, os cistos multiloculares com paredes regulares, maior do que 10 centímetros, score de cor de 1 a 3. Cistos multiloculares de contornos regulares, de qualquer tamanho, com score de cor 4. Cistos multiloculares de paredes irregulares ou septos irregulares de qualquer tamanho e qualquer score. Então, esse aqui é novo, entrou agora. Cistos uniloculares com conteúdo sólido, sem projeções papilares, de qualquer tamanho e de qualquer cor, né? De qualquer score de cor de Doppler. Então, esse aí também é novo. Esse aqui também é novo. Cistos uniloculares com 1 a 3 projeções papilares de qualquer tamanho, de qualquer score de cor. Novo. Cistos multiloculares com componentes sólidos de qualquer tamanho, de score de cor de 1 a 2. E esse aqui que é a pegadinha, sólido, maior do que 80%, com conteúdo regular, porém já tem um score de cor ali de 2 a 3, tá? Então, quando não tinha score de cor, não tinha fluxo ao Doppler, era 3. Quando ainda é regular, mas tem score de cor de 2 a 3, já passa para ORADS 4. ORADS 5, alto risco de malignidade, maior do que 50%. Lesões sólidas irregulares e cistos multiloculares com componente sólido e alto score de cor. A presença de ascite ou nódulos peritoneais também indica uma pontuação de cor ORADS 5, né? Então, exceto quando tiver ascite em associação com cisto fisiológico, que é uma lesão praticamente benigna, né? Então, avaliação pelo oncologista, ressonância e biomarcadores séricos também é necessária. Então, cistos uniloculares com mais de 4 projeções papilares, de qualquer tamanho, de qualquer score de cor. Cistos multiloculares com componente sólido de qualquer tamanho, com score de cor de 3 a 4. Cisto conteúdo sólido com conteúdo regular. Uma massa sólida, com mais de 80% sólido, com conteúdo regular, porém aí o score de cor é 4. Aí já passa para um ORAD 5. E também os sólidos com aparência sólida, que a gente chama de maior de 30%, sólido com contornos irregulares de qualquer tamanho e de qualquer score de cor. Então, a pegadinha vai sempre aqui. Então, até enquanto era score de cor 3, ele era considerado como ORADS 4. A partir do momento que ele ficou com score de cor 4, ele já passa para o ORADS 5. E também, quando ele tem contornos irregulares, ele já passa para o ORADS 5. Ascite ou nódulos peritoneais também define ORADS 5. Aí aqui ele faz uma classificação aqui que faz o paralelo entre o modelo EIDNEX com o ORADS, né? Então, um está bem ligado ao outro. E aqui um resuminho das